Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções, essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. No vídeo de hoje, então, nós vamos falar sobre como dobrar dividendos, mas dobrar dividendos utilizando opções. Essa é uma estratégia muito difundida e que de vez em quando nós até relevamos, o que não deveríamos fazer. Porque dobrar dividendos de forma consistente pode ser uma maneira excepcional de alcançarmos realmente nossa liberdade financeira. Então, fique comigo aqui até o final que nós vamos fazer um estudo prático de uma opção de Banco do Brasil da última sexta-feira que justamente permitiu uma dobra de dividendos. Vamos lá! Bom, então essa história de dividendos é um dos assuntos que mais movimenta, né, o mundo das finanças aqui, canais de YouTube, esse tipo de coisa, né? Dividendos, JCP, fundos imobiliários, são assim a coqueluche. Todo mundo procura informações sobre isso. Opções nem tanto. Agora, o que nós vamos conversar aqui é sobre, então, opções fazendo dividendos sintéticos para nos ajudar, reforçando os dividendos e juros sobre o capital próprio, né, JCP, que nós recebemos das nossas ações. Este não é um assunto novo exatamente aqui no Quero Taxa Opções, tá? Eu já tratei desse assunto neste vídeo aqui, um vídeo um pouco antigo, mas que tem muita informação ali. Como faz tempo que eu não abordo isso e me apareceu uma chance aí na sexta-feira, eu gostaria de compartilhar esse estudo aqui, estudo de caso, porque foi muito emblemático. Sabe por quê? Porque Banco do Brasil, no dia 10, soltou este comunicado aqui, ó. Na verdade, um fato relevante, prestando conta de uma remuneração complementar aos acionistas referente ao quarto TRI de 25. Então aqui, ó, em 10/2, o Banco do Brasil aprovou o pagamento, né, a distribuição de mais de 1 bilhão de JCP referente ao quarto trimestre de 25, e o valor que vai ser pago é de 0,21 centavos. 0,2163, né? Como está aqui, ó. E aí o que aconteceu na sexta-feira? Na sexta-feira, o Banco do Brasil acabou subindo, engatando aqui um terceiro dia de alta, com esse estocástico aqui, ó. Esse estocástico lento aqui já entrando quase numa zona de sobrecompra, indicando que pode vir uma correção, né? E quando acontece esse tipo de coisa, existem possibilidades na venda de call. As calls começam a se valorizar. E aí o interessante desse estudo é qual a call para o próximo vencimento que está pagando exatamente a mesma quantidade daquele JCP que nós vimos ali, né? Daquele fato relevante sobre o JCP. Será que é uma call perto do dinheiro? Será que é uma call muito longe da linha do dinheiro? Será que existem situações que ancoram uma venda de call nesse tipo de situação? E, mais importante, né, qual o efeito colateral de uma call vendida? Quando isso dá certo ou quando isso não dá certo? É isso que nós vamos ver hoje, tá? Porque situações como essa, onde podemos dobrar dividendos, ou situações um pouco diferentes, onde podemos reforçar o nosso dinheiro que está na renda fixa, ou mesmo situações onde podemos ter ganhos explosivos, acontecem no mercado. O que nós precisamos é ter uma linha de conduta. Inclusive, se você não tem uma linha de raciocínio, se você não tem uma metodologia que você segue, o Quero Taxa Opções é um treinamento aqui, tá? É um método que é top. E nesse treinamento eu abordo exatamente a maneira com que eu tomo as minhas decisões no dia a dia. Buscando isso, buscando renda recorrente, buscando reforçar dividendos, buscando multiplicar o que está em renda fixa, esse tipo de coisa. Eu vou deixar o link, tá, para esse treinamento no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Mas o que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, então. Vamos entender qual a call que daria 20 centavos. E vamos entender qual a distância que o Banco do Brasil ainda tem que percorrer nesse próximo mês para que essa call dê exercício. Porque o efeito colateral de uma call vendida é essa, né? Você precisa ter o papel na mão para entregar caso venha a ser exercido.
Normalmente nós não queremos isso, nós queremos ficar vendendo calls, coletando os prêmios, reforçando apenas os nossos dividendos sem entregar o papel. Mas de vez em quando isso não acontece. De vez em quando o papel dá uma disparada e nós somos obrigados a entregar o papel. Tá? Então, não venda call se você não tiver o papel. Não venda call se você não aceitar entregar o papel. Porque às vezes manejos resolvem o problema, mas às vezes não resolvem. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse Banco do Brasil então? Olha só. Para fazermos esse estudo então, nós vamos usar aqui o opções.net.br. E aí eu coloquei aqui exatamente o próximo vencimento, 20/3, apenas 19 dias úteis. É Banco do Brasil, que fechou com uma alta de 2% na sexta-feira. E nós temos aqui exatamente a call que pagou 20 centavos, tá? como último preço. Então o strike é 29,22 e é uma call delta 18, olha aqui, 0,18 delta dessa call. Significa o seguinte, significa que essa call aqui, do jeito que está aqui, do jeito que fechou na última sexta-feira, tem apenas 18% de chance de ser exercida. Ou seja, você vai conseguir dobrar, no caso, foi um JCP, mas você vai conseguir dobrar o JCP de maneira muito frequente com essa condição de mercado e você vai ter que entregar o papel, você vai ser exercido em apenas 18% das vezes. Olha como isso é poderoso, né? Agora, olhando assim apenas essa sopa de números aqui, não fica muito claro qual é a distância desse 29,22 para o preço de praticamente R$27. Tá? Mas nós temos o gráfico, né? Olha só no gráfico como é que fica essa montagem. É importante dizer que isso aqui não é uma recomendação, tá? É apenas um estudo para entendermos qual a call que poderia ter sido vendida para ganhar exatamente 20 centavos, que é o preço do JCP pago. E aí sim, fazer aquilo que nós colocamos na thumbnail, dobrar dividendos, dobrar JCP de um ativo num determinado ano. Tá? Então, quando a gente plota aqui, a call é o strike 29,22, tem essa distância aqui em relação ao candle de sexta-feira. E o preço que fechou foi exatamente ali, 20 centavos. Né? Então houve uma valorização aqui e fechou em 20 centavos exatamente, o preço ali daquela JCP. Agora, quanto que o papel tem que subir então até o próximo mês para que isso aqui dê exercício e você seja obrigado a entregar o papel? Tem que subir isso aqui, vamos até fazer uma verificação aqui, olha lá. Se o papel subir então aproximadamente 8% em um mês, se o Banco do Brasil subir 8% em um mês, essa call vendida no strike aqui 29,22 vai ser exercida, e você é obrigado a entregar o papel. Ou seja, se para você tá tudo bem uma condição dessa, é uma operação que pode ser considerada. Existem mais ancoragens aqui? Existem, quer ver? Será que isso aqui, numa projeção de Fibonacci, isso aqui vai se configurar como uma resistência? Tá vendo onde é que está o Fibo aqui? Deve estar aqui. Aqui, extensão de Fibonacci baseada em tendência. Então aqui seria uma perna 1, aqui uma perna 2, o que projeta uma perna 3 que para em 28,90. Ou seja, 29,22 ainda está protegido por uma extensão de Fibonacci. Então, esse tipo de análise, inclusive é o que eu faço no treinamento, no método que é top, é o que tem que nos ancorar no dia a dia. Esse tipo de coisa, quando a gente olha, quando a gente vê, pode configurar uma possibilidade. Se vai dar certo ou se vai dar errado no final, a gente não sabe, não tem como saber de antemão. Então sempre nós temos de montar as nossas estratégias, montar as estruturas, imaginando o pior, porque o pior às vezes acontece. Eu vou dar um exemplo
prático também que aconteceu comigo na sexta-feira, porque eu fui exercido exatamente numa venda de call dessas na Itaúsa. Itaúsa é um papel que eu tenho já há muito tempo, já falei de Itaúsa várias vezes aqui no Quero Taxa, mas precisei entregar a Itaúsa na sexta-feira. Olha só o que aconteceu comigo. Eu vendi call da Itaúsa aqui, ó, nesse dia aqui, ó. Tá? Então o estocástico aqui bem em cima, eu vendi aqui acreditando que ia recuar, e não recuou, né? Subiu na minha cara, fez um pivô aqui na minha cara aqui e foi embora. Eu já vinha operando Itaúsa desse jeito há muito tempo, né? Inclusive aqui tem algumas marcações aqui, ó, quantas vezes zerado no gain, sem nunca me pegar. Chegou o dia que me pegou. E aí é por isso que nós temos de estar sempre cobertos. Porque às vezes uma rolagem dessa aqui não vale a pena, uma rolagem dessa aqui é só para manter o ego, né? Se existe uma situação em que o papel sobe, te pega e te dá lucro tanto na call vendida quanto no papel, vale a pena você entregar o papel. Outras oportunidades vão aparecer. É o que eu vou esperar aqui na Itaúsa agora. Um recuo, alguma outra chance, né, de eu dar continuidade nesse trade. Mas acho que a mensagem aqui é a seguinte, tá? Call vendida, ela vai ser desafiada, ela vai ser violada alguma vez. E você tem que estar preparado para isso. Tá? É por isso que a gente fala, nunca venda descoberto. Olha a quantidade de calls vendidas que eu tenho aqui, ó. Nunca tive problema. Nessa eu tive problema. Imagina se eu estou alavancado, imagina se eu não estou preparado para isso aqui. Tinha me dado problema. Então, mais uma vez, fica demonstrado que tudo tem uma relação custo-benefício. Tudo tem um risco envolvido. O risco pode até ser ter que entregar um papel que você não quer, mas esse risco você tem que estar preparado para ele. Estude opções, estude venda de call, estude operações sempre de forma coberta, porque essa é a única forma de operarmos realmente com maior segurança, para que problemas que vão acontecer durante as nossas operações não nos tirem do jogo, tá? Eu vou deixar agora nesse final um outro vídeo que fala também de renda recorrente para você já dar uma linkada aqui e já se aprofundar nos seus estudos, tá? Bons estudos, bons trades, muito boa sorte para você e um forte abraço.